Esta noite, seguimos um rastro que foi apagado há séculos. Um rastro de tinta em pergaminho, de palavras sussurradas em corredores de pedra, de verdades enterradas e sob toneladas de silêncio. Há evangelhos que você conhece: Mateus, Marcos, Lucas, João, 4 nomes, 4 versões. Mas e se eu dissesse que havia outros? Dezenas deles, talvez centenas. Evangelhos escritos por homens que caminharam com Cristo, por mulheres que o seguiram até o fim. Evangelhos que contavam histórias diferentes, que revelavam segredos diferentes. Evangelhos que de repente simplesmente desapareceram da história. Por quê? O que havia nessas páginas que era tão perigoso, tão ameaçador, tão inaceitável que homens poderosos decidiram que o mundo nunca deveria lê-las? Estas são as perguntas que nos guiam esta noite. Perguntas sem respostas fáceis, sem conclusões confortáveis, porque a verdade, quando finalmente emerge das sombras, raramente é confortável. Deixe seu like e comente nos comentários qual mistério você quer que eu desvende no próximo vídeo. Porque esta jornada ela apenas começa aqui, e há tantos segredos ainda escondidos nas trevas da história. Imagine, Egito, ano 367 depois de Cristo. Faz 367 anos que um carpinteiro judeu foi crucificado em Jerusalém. 367 anos de histórias, de versões, de interpretações que se multiplicam como sementes ao vento. A Igreja, agora poderosa, aliada ao Império Romano, decide que é hora de colocar ordem no caos. É hora de decidir qual é a verdade verdadeira. Qual é o evangelho que importa. Um bispo chamado Atanásio escreve uma carta que chegará a cada monastério, a cada comunidade cristã sob seu controle. Nessa carta, ele lista os livros que são aceitáveis, os textos que podem ser lidos, copiados e preservados, e, por implicação silenciosa, ele condena todos os outros ao esquecimento. Ou algo pior, monges, em algum lugar perto de Nag Hammadi, recebem essa carta. Eles olham para suas prateleiras, para os códices que guardaram por gerações, evangelhos que contam histórias diferentes, que apresentam um Cristo diferente, que revelam mistérios que agora são declarados heréticos. O que fazer? Obedecer significaria destruir conhecimento, queimar pergaminhos que levaram décadas para serem copiados. Mas obedecer significaria desafiar a autoridade da igreja, arriscar, perseguição, morte. Talvez eles escolhem um caminho do meio, um caminho secreto. Colocam os códices em jarros de barro, selando-os cuidadosamente e os enterram no deserto, talvez esperando que um dia, quando fosse seguro, alguém os encontrasse, que as palavras proibidas pudessem finalmente ser lidas novamente. 1578 anos depois, em 1945, um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Samman procura fertilizante no deserto. Sua pá atinge algo duro. Um jarro de barro grande, antigo, selado. Por um momento ele hesita. Há lendas sobre jarros selados no deserto, lendas sobre jeans e maldições, mas há também a possibilidade de ouro, de tesouro. Ele quebra o selo. Dentro não há ouro, há livros, códices de couro amarrados, páginas de papiro cobertas de escrita copta. Muhammad não sabe ler. Para ele, são apenas papel velho. Ele leva alguns para casa. Sua mãe usa várias páginas para acender o fogo, mas alguns dos códices sobrevivem. Chegam às mãos de estudiosos, e quando eles começam a ler, percebem o que tem evangelhos perdidos, textos banidos há mais de 1500 anos. Palavras que a igreja tentou apagar da existência. Entre eles, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria e outros, ainda mais estranhos, mais perturbadores, né? Esta noite, vamos além do que foi contado. Vamos explorar por que esses evangelhos foram silenciados, que ameaça eles representavam e que verdades eles continham que eram tão perigosas que homens poderosos decidiram que o mundo nunca deveria saber. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir não é a que te ensinaram na escola dominical. É a história das sombras, dos segredos, das verdades que foram enterradas, mas que, como sementes no deserto, finalmente encontraram uma maneira de brotar novamente. Eles eram seguidores de um profeta executado. Eles não tinham templos, não tinham exércitos, não tinham poder político. O que eles tinham eram histórias, memórias, relatos transmitidos oralmente, de boca em boca, em aramaico, em grego, em línguas que já não existem mais.
Era o primeiro século depois de Cristo. E o cristianismo não era uma religião unificada, era um mosaico caótico de interpretações. Em Jerusalém, os seguidores de Jesus ainda se viam como judeus. Eles frequentavam o templo, observavam as leis de Moisés. Para eles, Jesus era o Messias prometido, o rei que restauraria Israel. Mas em Antioquia, na Síria, surgiu uma comunidade diferente. Lá, gentios não-judeus começaram a se juntar ao movimento. E para eles, Jesus não era apenas o Messias judeu, era algo mais universal, um salvador para toda a humanidade. Em Alexandria, no Egito, intelectuais cristãos começaram a misturar os ensinamentos de Jesus com filosofia grega, com ideias de Platão, com conceitos gnósticos sobre a natureza da realidade. Para eles, Jesus não era apenas um professor de moral, era um revelador de conhecimento secreto, um guia para escapar da prisão da matéria e retornar ao divino. Mas e se cada uma dessas comunidades escrevesse sua própria versão da história de Jesus? E se cada uma criasse seu próprio evangelho, refletindo sua própria teologia, suas próprias prioridades? Era exatamente isso que estava acontecendo. O Evangelho de Marcos, provavelmente o mais antigo dos 4 canônicos, foi escrito por volta do ano 70, mas não era o único. Havia o Evangelho dos Hebreus usado por cristãos judeus, o Evangelho dos Egípcios, usado em Alexandria, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Tomé. Quantos evangelhos existiam no segundo século? Ninguém sabe ao certo. Dezenas, com certeza, talvez mais. Alguns eram simplesmente variações dos relatos que acabariam nos 4 canônicos. Outros continham histórias completamente diferentes. Milagres que Jesus teria feito quando criança, conversas privadas que ele teria tido com discípulos específicos, revelações secretas sobre a natureza de Deus e do universo. Era um caos, um mercado livre de ideias e textos. E por um tempo, não havia nenhuma autoridade central para dizer qual versão era a correta. Cada comunidade lia os textos que faziam sentido para ela, que refletiam sua compreensão de quem Jesus era e do que ele havia ensinado. Mas o caos não poderia durar para sempre. À medida que o cristianismo crescia, à medida que se espalhava pelo Império Romano, surgiu uma necessidade de unidade, de uma versão oficial, porque uma religião dividida em dezenas de facções, cada uma com seus próprios textos e doutrinas, não poderia competir com os cultos pagãos estabelecidos. Não poderia se tornar a força cultural e política que alguns líderes cristãos ambicionavam que ela fosse. Assim começou o processo de seleção, de canonização, de decidir quais evangelhos eram inspirados por Deus e quais eram, nas palavras de líderes da igreja, heréticos, apócrifos, falsos. Mas quem tomaria essas decisões? Com que critérios? E o que aconteceria com os textos que não fossem escolhidos? Eles eram bispos, homens que haviam ascendido a posições de autoridade nas comunidades cristãs espalhadas pelo império. Eles não eram profetas, não eram apóstolos, eram administradores, líderes, homens que entendiam que poder não vinha apenas de verdade espiritual, mas de controle. Controle sobre doutrina, sobre textos, sobre narrativas. O primeiro a tentar organizar o caos foi um homem chamado Marcião, por volta do ano 140. Marcião era radical. Ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Israel, não era o mesmo Deus que Jesus revelou. Para ele, Jesus veio revelar um Deus diferente. Um Deus de amor puro, não o Deus guerreiro e ciumento dos hebreus. Marcião criou seu próprio cânon. Ele aceitou apenas uma versão editada do Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo. Todo o resto ele rejeitou. A igreja o declarou herege, mas a ideia de Marcião, a ideia de ter um cânon oficial, uma lista definida de textos aceitáveis, essa ideia permaneceu. Se Marcião podia criar sua lista, a igreja ortodoxa precisava criar sua Eusébio de Cesareia. No início do século IV, fez a primeira tentativa sistemática de classificar os textos cristãos. Ele os dividiu em 3 categorias. Roma Lagúmena, os livros aceitos universalmente. Antilegomena, os livros disputados, mas que algumas comunidades consideravam inspirados. E Notoi, os livros espúrios que deveriam ser rejeitados. Entre os aceitos universalmente estavam os 4 evangelhos que conhecemos: Mateus, Marcos, Lucas, João, também as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos,
algumas epístolas. Entre os disputados, livros como Hebreus, Tiago, 2 Pedro, Apocalipse, textos que algumas comunidades liam e outras não. E entre os rejeitados, o Evangelho de Tomé, o Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Pedro e muitos outros. Mas por quê? Quais eram os critérios? A resposta oficial era apostolicidade. Um texto só era aceito se pudesse ser rastreado de volta a um apóstolo ou a alguém próximo de um apóstolo. Mateus e João eram apóstolos, Marcos era companheiro de Pedro, Lucas era companheiro de Paulo. Essa era a lógica. Mas havia um problema. Muitos dos textos rejeitados também afirmavam ter autoria apostólica. O Evangelho de Tomé afirmava ser escrito por Dídimo Judas Tomé, o apóstolo. O Evangelho de Pedro afirmava ser escrito pelo próprio Pedro. Então os critérios não eram apenas sobre autoria, eram sobre conteúdo, sobre teologia, sobre quais ideias eram aceitáveis e quais não eram. Um texto que apoiava a hierarquia emergente da igreja, que enfatizava a autoridade dos bispos, que apresentava uma teologia ortodoxa sobre a natureza de Cristo. Esse texto tinha mais chances de ser aceito. Um texto que sugeria que conhecimento espiritual poderia ser obtido diretamente, sem mediação da igreja, ou que apresentava Jesus de maneira muito humana ou muito divina. Esses textos eram problemáticos. Havia também política, poder. No ano 313, o imperador Constantino legalizou o cristianismo. Pela primeira vez, a igreja tinha o apoio do Estado romano, mas Constantino queria uma igreja unificada, uma religião que pudesse unir seu império, não dividi-lo. Disputas teológicas, textos conflitantes, facções competindo entre si, tudo isso era inaceitável. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia. Centenas de bispos de todo o império se reuniram. O objetivo principal era resolver a controvérsia ariana, sobre se Jesus era da mesma substância que Deus Pai, ou apenas semelhante. Mas havia também a questão dos textos. Quais evangelhos eram confiáveis? Quais deveriam ser copiados e distribuídos? Quais deveriam ser esquecidos? Contrariamente à crença popular, o Concílio de Nicéia não finalizou o cânon do Novo Testamento. Esse processo levaria mais décadas. Foi apenas em 397, no Concílio de Cartago, que a lista de 27 livros do Novo Testamento foi oficialmente ratificada. Mas a direção havia sido estabelecida muito antes. E muitos evangelhos que comunidades inteiras haviam lido e amado por séculos, foram oficialmente declarados apócrifos, não inspirados, não confiáveis, perigosos. Mas declarar um texto apócrifo não era suficiente. Se as pessoas continuassem a lê-los, se cópias continuassem a circular, a heresia persistiria. Então a igreja tomou uma medida mais drástica, uma medida que garantiria que esses evangelhos desaparecessem, não apenas da prática, mas da memória. Eles eram livros, apenas livros, papiro e tinta, couro e pergaminho. Mas nas mãos certas, livros são poder, conhecimento, capacidade de moldar mentes e corações. E nas mãos erradas, nas mãos daqueles que a igreja declarou hereges, livros eram armas, instrumentos de subversão, sementes de dúvida ao que se permitia-se germinar, poderiam destruir a unidade cuidadosamente construída da ortodoxia cristã. A solução era simples, brutal, eficaz: queimar os livros, destruir os códices, apagar fisicamente os textos da existência. E não se tratava de 1 ou 2 livros, eram bibliotecas inteiras, coleções acumuladas ao longo de gerações. Quando a igreja cristã se aliou ao poder romano, ela ganhou algo que nunca teve antes: a capacidade de usar a força do Estado para impor conformidade. Éditos imperiais foram emitidos, hereges foram perseguidos, e seus livros, seus evangelhos apócrifos, suas revelações gnósticas, foram confiscados. Muita coisa foi queimada e perdida. Essa é a avaliação de estudiosos modernos. Muita coisa. Quanto? Exatamente. Ninguém sabe. Porque quando você queima livros, quando você destrói textos, você não deixa registros convenientes de quantos foram destruídos. Você apenas cria silêncio, ausência, lacunas na história que nunca podem ser completamente preenchidas. Mas não eram apenas os livros que eram queimados. Eram as pessoas. Os seguidores dessas tendências
foram todos declarados. Iges, gnósticos a marcionitas montanistas, nomes de movimentos que outrora foram vibrantes, populares, cheios de devotos sinceros, nomes que agora são notas de rodapé em livros de história. E havia um padrão perturbador, em especial nos movimentos onde mulheres tinham mais espaço de poder, a perseguição era particularmente severa. Por quê? Porque muitos desses evangelhos apócrifos, muitas dessas tradições gnósticas, davam às mulheres papéis que a Igreja Ortodoxa não aceitava. Mulheres como profetisas, como líderes, como apóstolas, Maria Madalena, por exemplo. Nos evangelhos canônicos, ela é uma seguidora devota, a primeira testemunha da ressurreição, mas nos evangelhos gnósticos, no evangelho de Maria, no evangelho de Filipe, ela é muito mais. Ela é a discípula amada, aquela a quem Jesus confiou ensinamentos secretos, aquela que compreendeu seus mistérios melhor do que Pedro ou qualquer dos homens. O evangelho de Filipe chega a dizer que o Senhor amava Maria mais do que todos os outros discípulos e costumava beijá-la frequentemente na boca. Pedro, no texto, fica com ciúmes. Ele questiona: por que tu a amas mais do que todos nós? É uma imagem radicalmente diferente da que a igreja promovia. Uma imagem de Jesus tendo uma relação especial, possivelmente romântica, com uma mulher, de uma mulher sendo a principal portadora de sua mensagem. Se essa versão da história tivesse prevalecido, se esses evangelhos tivessem sido aceitos, como seria o cristianismo hoje? Mulheres seriam sacerdotisas, bispos, papas? Provavelmente, a teologia da sexualidade seria completamente diferente. A ideia de celibato clerical, que se tornou central no catolicismo, talvez nunca tivesse sido implementada. Mas essa não era a visão que os pais da igreja queriam. Paulo, em suas cartas canônicas, havia estabelecido um tom diferente. Mulheres deveriam permanecer em silêncio nas igrejas. Deveriam ser submissas a seus maridos. Não deveriam ensinar ou ter autoridade sobre homens. Era essa a visão paulina misógina, que a igreja ortodoxa abraçou. Então, os evangelhos que exaltavam Maria Madalena, que a apresentavam como líder e apóstola, tinham que desaparecer. E desapareceram. Por mais de 1500 anos, esses textos existiram apenas em fragmentos, em citações feitas por pais da igreja que os criticavam, em rumores e lendas. A própria Maria Madalena foi transformada de apóstola a prostituta. No ano 591, o Papa Gregório Magno, em uma homilia, declarou que Maria Madalena era a mulher pecadora mencionada em Lucas 7. A prostituta que ungiu os pés de Jesus. Não havia base bíblica para essa identificação. Era pura invenção, mas serviu a um propósito: diminuir Maria Transforma lá de líder espiritual em mulher caída que precisava da redenção masculina. Foram necessários 1400 anos para que a igreja finalmente admitisse o erro. Mas o dano estava feito. A imagem de Madalena como prostituta havia se enraizado tão profundamente na cultura cristã que, mesmo após a correção oficial, muitos ainda veem dessa forma. As chamas que consumiram os evangelhos apócrifos não queimaram apenas papiro. Queimaram possibilidades, versões alternativas do cristianismo. Caminhos que a fé poderia ter seguido, mas que foram cortados pela raiz. E por 15 séculos, pareceu que esses textos estavam perdidos para sempre. Que as histórias que eles contavam nunca seriam ouvidas novamente. Mas o deserto guarda segredos. E em 1945... alguns desses segredos voltaram à luz. Era 10. O sol egípcio, implacável durante o dia, havia começado a declinar. Muhammad Ali al-Samman e seus irmãos estavam cavando perto de um penhasco rochoso, procurando sabah, um fertilizante natural feito de solo rico em nitrato. Eles eram camponeses pobres analfabetos, homens que viviam da terra em uma região chamada Nag Hammadi, no Alto Egito. A pá de Muhammad atingiu algo duro, não rocha, algo diferente. Ele cavou ao redor, expondo um grande jarro de barro vermelho, selado com betume. Era pesado, antigo, claramente enterrado há muito tempo. Muhammad hesitou. Havia lendas, histórias contadas por gerações sobre jarros selados escondidos no deserto. Alguns diziam que continham djinns, espíritos malignos presos por mágicos antigos. Abrir um jarro desses poderia liberar algo terrível, maldições, doenças, morte, mas havia também a possibilidade de ouro, tesouros enterrados por pessoas ricas fugindo de invasores. Muhammad era pobre. Se houvesse ouro ali, ele poderia mudar sua vida. Valia o risco. Ele ergueu sua ferramenta,
e golpeou o jarro. A cerâmica se estilhaçou, nenhum djinn emergiu em uma nuvem de fumaça. Nenhuma maldição o atingiu, mas também não havia ouro. Apenas livros, 13 códices de couro, envelhecidos pelo tempo, cobertos de poeira. Muhammad ficou desapontado. Ele não sabia ler. Para ele, eram apenas papel velho, mas ele os levou para casa mesmo assim. Talvez pudesse vendê-los. Alguém poderia querer papel velho. Sua mãe, vendo os códices empoeirados em sua casa, usou várias páginas para acender o fogo do forno. Papiro antigo queima bem. Ela não sabia que estava destruindo textos que haviam sido cuidadosamente preservados por 15 séculos. Palavras que homens santos haviam considerado sagradas o suficiente para esconder, esperando que um dia pudessem ser lidas novamente. Mas nem todos os códices foram queimados. Muhammad mostrou alguns a um professor local, que percebeu que os textos estavam em copta, uma língua egípcia antiga. O professor entendeu que eles poderiam ter valor. Ao longo dos meses seguintes, os códices mudaram de mãos várias vezes. Comerciantes de antiguidades, padres coptas estudiosos. Eventualmente, alguns chegaram ao Museu Copta no Cairo. Outros foram contrabandeados para fora do Egito, aparecendo em mercados de antiguidades na Europa e América. Levou anos para que todos os 13 códices fossem localizados e suas páginas reunidas. Mas quando estudiosos finalmente começaram a traduzi-los, eles perceberam o que tinham em mãos. 52 textos, a maioria deles desconhecida até então. Evangelhos que haviam sido considerados perdidos para sempre. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria, o Evangelho da Verdade, a sabedoria de Jesus Cristo, o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, e não eram apenas evangelhos. Havia textos filosóficos, tratados gnósticos sobre a natureza da realidade, escritos herméticos, até mesmo uma seção da República de Platão. Era uma biblioteca completa, uma coleção de textos que representava uma forma de cristianismo radicalmente diferente da ortodoxa. Quem os enterrou? Por quê? A teoria mais aceita é que eram monges de um monastério próximo. Quando Atanásio, bispo de Alexandria, emitiu sua carta pascal em 367, listando os livros aceitáveis e condenando todos os outros. Esses monges perceberam que seus amados textos estavam agora oficialmente banidos. Eles poderiam tê-los queimado. Era isso que a igreja ordenava. Mas não conseguiram. Esses textos eram preciosos para eles. Eram guias espirituais, fontes de conhecimento secreto, caminhos para a gnose, para o conhecimento direto do divino. Então, eles os esconderam. Colocaram-nos em jarros celaromes, enterraram-nos em um lugar remoto, aos pés de um penhasco, longe de olhos curiosos, talvez esperando que a perseguição passasse, que um dia fosse seguro trazê-los de volta. Ou talvez sabendo que nunca poderiam recuperí-los, mas esperando que, em algum futuro distante, alguém os encontrasse, que as palavras proibidas pudessem ser lidas novamente. 1578 anos depois, suas esperanças foram realizadas. Muhammad Ali, sem saber tornar-se um instrumento de uma das descobertas arqueológicas mais importantes do século XX, os textos que a igreja tentou apagar da história voltaram, e com eles uma janela para cristianismos perdidos, para versões da fé que foram silenciadas, mas não completamente destruídas. Entre esses textos, 3 se destacam pela forma radical como desafiam a narrativa ortodoxa. 3 evangelhos que revelam verdades que a igreja não queria que você soubesse. Esta noite, vamos explorá-los, um por um, palavra por palavra, e perguntar por que esses textos eram tão perigosos. O que eles revelavam que justificava sua destruição. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivente, falou e que Dídimo Judas Tomé escreveu. Assim começa o Evangelho de Tomé, não com uma narrativa de nascimento, não com genealogias ou profecias cumpridas, mas com uma promessa de conhecimento secreto. E ele disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Não provará a morte. Que afirmação extraordinária. Que promessa radical. Não é sobre seguir leis. Não é sobre obediência a autoridades eclesiásticas. É sobre compreensão. Sobre gnose. Sobre descobrir o significado oculto nas palavras de Jesus. O Evangelho de Tomé não é uma narrativa como Mateus ou Lucas. É uma coleção de 114 ditos em provérbios enigma. Declarações misteriosas atribuídas a Jesus. Alguns são familiares, ecos de ditos encontrados nos evangelhos canônicos, mas outros são estranhos,
perturbadores completamente diferentes. Dito 37, seus discípulos disseram: Quando tu te revelarás a nós, e quando te veremos? Jesus disse: Quando vos despirdes sem vos envergonhardes, e tomardes vossas vestes, e colocando-as sobre vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas, então vereis o Filho daquele que vive e não tereis medo. O que isso significa? Despir-se sem vergonha, pisar sobre as próprias vestes como crianças. É linguagem simbólica, claramente, mas simbólica de quê? Para agnósticos, despir-se significava abandonar o corpo material. As vestes representavam a carne, a matéria, a prisão que aprisiona a alma divina. Pisar sobre elas significava transcender o físico, retornar ao estado de inocência primordial como crianças antes de serem corrompidas pelo mundo material. Essa teologia, essa visão de que o mundo físico é uma prisão e que salvação significa escapar dele, era completamente contrária à ortodoxia cristã. A igreja ensinava que Deus criou o mundo e viu que era bom, que Jesus se encarnou, tornou-se carne para redimir a humanidade, que o corpo seria ressuscitado, não abandonado, mas os gnósticos viam de forma diferente. Para eles, o mundo material foi criado não pelo Deus verdadeiro, mas por um ser inferior, o demiurgo. O Deus verdadeiro era puro espírito, totalmente transcendente. E dentro de cada humano havia uma centelha desse Deus verdadeiro, aprisionada na matéria. Salvação não era sobre perdão de pecados, era sobre conhecimento. Gnose, despertar para a sua verdadeira natureza divina e escapar da prisão da carne. Dito 3. Se aqueles que vos guiam disserem: Vede, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem: Está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos e percebereis que sois filhos do Pai vivo. O reino está dentro de vós, quando vos conhecerdes a vós mesmos. Essa é a mensagem central do gnosticismo. Você não precisa de intermediários, não precisa de sacerdotes ou bispos para alcançar Deus. Deus já está dentro de você. Você apenas precisa despertar para essa verdade. Você consegue ver por que a igreja via isso como ameaça. Uma religião baseada em experiência pessoal direta do divino não precisa de hierarquia institucional. Não precisa de sacramentos administrados por sacerdotes ordenados. Não precisa de dogmas definidos por concílios de bispos. Cada indivíduo pode ter acesso direto a Deus. Cada pessoa pode ser seu próprio sacerdote. Para uma igreja que estava consolidando o poder, construindo hierarquias, estabelecendo o SEI como mediadora necessária entre Deus e humanidade, essa mensagem era inaceitável. Assim, o Evangelho de Tomé foi declarado herético. Seus ensinamentos foram condenados. E cópias do texto foram destruídas sempre que encontradas. Mas havia algo mais, algo ainda mais problemático no Evangelho de Tomé. O dito final. O dito 114, Simão Pedro lhes disse: Deixai Maria sair de entre nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: Eis que eu a guiarei para torná-la masculina, de modo que ela também se torne um espírito vivo semelhante a vós, homens. Pois toda mulher que se faz masculina entrará no reino dos céus. É uma passagem perturbadora, mesmo para padrões antigos. Maria, provavelmente Maria Madalena, está entre os discípulos. Pedro quer expulsá-la. E Jesus, ele responde tornando-a masculina. Na cosmologia gnóstica, masculino representava espírito e feminino representava matéria. Então, tornar-se masculino significava transcender o físico, alcançar o espiritual. Mas a linguagem revela a misoginia da época, mesmo em movimentos que davam às mulheres mais espaço do que a Igreja Ortodoxa. Havia ainda a suposição de que o masculino era superior ao feminino, uma contradição, uma tensão que percorria todas essas tradições. Ainda assim, o Evangelho de Tomé preservou algo importante, uma voz diferente, uma perspectiva sobre Jesus que não é sobre milagres ou profecias cumpridas, mas sobre sabedoria interior, sobre despertar, sobre gnose. E por 15 séculos, essa voz foi silenciada, até que o deserto a devolveu. Eles o chamaram de traidor. Por 2000 anos, o nome Judas Iscariotes foi sinônimo de traição, de vilania, do pior tipo de amigo falso. 30 moedas de prata, um beijo no jardim do Getsemane, e Jesus foi entregue às autoridades para ser crucificado.
Mas e se a história toda estivesse errada? E se Judas não fosse o vilão, mas o herói? E se ele não traiu Jesus, mas obedeceu? Essa é a versão apresentada no Evangelho de Judas, um texto descoberto em 1970 no Egito, mas que só foi autenticado e publicado em 2006, como os manuscritos de Nag Hammadi. Ele havia sido enterrado, preservado em um códice de papiro. E, como aqueles textos, ele apresenta uma perspectiva radicalmente diferente no Evangelho de Judas. Jesus chama Judas à parte, longe dos outros discípulos. Ele revela a ele mistérios que os outros não podem compreender e ele dá a Judas uma missão, a mais difícil de todas as missões. Você me trairá, Jesus diz. Mas não é traição, é libertação, porque para os gnósticos, o corpo de Jesus era uma prisão, uma casca de carne que aprisionava o Cristo espiritual. E alguém precisava libertar o Cristo. Alguém precisava destruir o corpo para que o espírito pudesse retornar ao reino divino. Jesus pede a Judas que o entregue às autoridades, que precipite sua execução, não por ódio, não por ganância, mas por amor, porque Judas era o único discípulo que compreendeu verdadeiramente quem Jesus era e o que precisava acontecer. Tu excederás todos eles. Jesus diz a Judas, porque tu sacrificarás o homem que me veste, sacrificarás o homem que me veste. O corpo, a carne, para liberar o espírito interior, era uma teologia radical, completamente oposta à doutrina cristã ortodoxa da encarnação. Para a igreja, Jesus era verdadeiramente divino e verdadeiramente humano. Sua carne não era uma prisão, mas parte essencial de quem ele era. E sua morte não foi para libertar um espírito aprisionado, mas para expiar os pecados da humanidade. Mas no Evangelho de Judas, tudo é invertido. Judas não é o vilão. Ele é o único discípulo fiel. O único que entendeu, o único disposto a carregar o fardo mais pesado. Ele seria odiado por gerações. Seu nome se tornaria uma maldição, mas ele faria isso por amor a Jesus, por obediência à vontade divina, quando o Evangelho de Judas foi publicado. Houve controvérsia imediata. Alguns estudiosos o abraçaram como uma importante janela para o pensamento gnóstico do segundo século. Outros o rejeitaram como herético, espúrio, um texto que distorce a verdade bíblica, mas a questão permanece. Por que esse evangelho foi escrito? Quem se beneficiaria de reabilitar Judas? A resposta pode estar em como diferentes grupos cristãos, nos primeiros séculos, estavam competindo por legitimidade. Os gnósticos, sempre vistos com suspeita pela ortodoxia emergente, se identificavam com Judas. Como Judas, eles eram mal compreendidos, condenados, vistos como traidores da fé verdadeira, mas em sua própria narrativa, eles eram os fiéis. Os que possuíam o conhecimento secreto, os que compreendiam os mistérios mais profundos que outros discípulos, como Pedro e João, não conseguiam captar. O Evangelho de Judas é, em parte, uma defesa do gnosticismo, uma reivindicação de que sua perspectiva, por mais heterodoxa que parecesse, era, na verdade, a mais próxima dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. E, mais uma vez, vemos por que a Igreja Ortodoxa não poderia tolerar tal texto. Ele não apenas apresentava uma teologia herética, mas também invertia completamente a narrativa moral central dos evangelhos canônicos. Se Judas era herói, o que isso dizia sobre julgamento? Sobre bem e mal? Sobre traição e lealdade? Assim, o evangelho de Judas foi condenado, provavelmente queimado sempre que encontrado, e por quase 2000 anos existiu apenas em fragmentos, em referências feitas por pais da igreja que o criticavam. Até que um códice empoeirado, descoberto no deserto egípcio, trouxe suas palavras de volta à luz. Ela era a discípula amada. Ela estava lá na crucificação, quando a maioria dos homens havia fugido. Ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, a primeira a proclamar a Boa Nova. Nos 4 evangelhos canônicos, Maria Madalena é uma figura central, mas sempre nas margens, sempre secundária aos homens. No Evangelho de Maria, ela finalmente assume seu lugar no centro. Não como uma seguidora passiva, não como uma pecadora redimida, mas como líder, como apóstola, como aquela a quem Jesus confiou ensinamentos que os outros discípulos não conseguiram compreender. O texto começa após a ressurreição. Jesus apareceu aos discípulos, deu-lhes instruções e então partiu. Os discípulos estão tristes, com medo, incertos do que fazer. Pedro diz a Maria: Irmã,
sabemos que o Salvador te amava mais do que a todas as outras mulheres. Conta-nos as palavras do Salvador que tu recordas, que tu conheces, mas nós não. Maria responde. Ela compartilha uma visão que teve, uma revelação que Jesus lhe deu em particular. É uma jornada complexa da alma através de esferas celestiais, confrontando poderes cósmicos, ascendendo ao reino da luz. É teologia gnóstica, conhecimento secreto sobre a natureza da realidade e como a alma pode escapar da prisão do mundo material. Mas quando ela termina, André e Pedro não acreditam nela. Pedro diz: ele realmente falou com uma mulher em segredo? Sem nosso conhecimento? Devemos mudar nossos hábitos e todos ouvir esta mulher? Ele a preferiu a nós? Há ciúmes, ressentimento, incredulidade de que Jesus teria confiado ensinamentos importantes a uma mulher em vez de aos apóstolos homens. É um reflexo de tensões reais que existiam nas primeiras comunidades cristãs. Tensões sobre o papel das mulheres, sobre quem tinha autoridade para ensinar, sobre quem possuía a verdadeira compreensão dos ensinamentos de Jesus. Levi, outro discípulo, defende Maria. Ele diz: Pedro, tu sempre foste de temperamento impulsivo. Agora eu te vejo competindo com a mulher como um adversário. Mas se o Salvador a fez digna que mes tu para rejeitá-la, certamente o Salvador a conhece muito bem. Por isso ele a amava mais do que a nós. O Evangelho de Maria termina com os discípulos saindo para pregar, mas a pergunta fica no ar. Quem realmente entendeu Jesus? Pedro, a rocha sobre a qual a igreja seria construída? Ou Maria, a discípula amada, que recebeu revelações secretas? Para os gnósticos, a resposta era clara. Maria, ela representava a verdadeira compreensão espiritual. Enquanto Pedro representava a hierarquia institucional que estava tentando controlar e limitar a mensagem de Jesus, e novamente, vemos por que esse texto era intolerável para a Igreja Ortodoxa. Ele elevava uma mulher acima dos apóstolos homens. Sugeria que a autoridade espiritual não vinha de posição institucional, mas de compreensão interior, e implicitamente criticava Pedro, o fundador simbólico da hierarquia papal. Se o Evangelho de Maria tivesse sido aceito, se sua visão de liderança feminina e autoridade espiritual baseada em gnose tivesse prevalecido, o cristianismo seria irreconhecível. Não haveria papa. Não haveria hierarquia exclusivamente masculina. Não haveria doutrina de que mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Mas não foi aceito. Foi condenado como herético. Cópias foram destruídas e a própria Maria foi transformada de apóstola prostituta. Uma transformação deliberada. Uma forma de deslegitimar sua autoridade, de garantir que ninguém olhasse para ela como modelo de liderança feminina. Apenas fragmentos do Evangelho de Maria sobreviveram. Um códice incompleto adquirido no Egito em 1896, mas não publicado até 1955. E mesmo depois de publicado, levou décadas para que estudiosos o levassem a sério. Mas agora, finalmente, as palavras de Maria estão sendo ouvidas novamente. E elas fazem perguntas incômodas. Perguntas sobre poder, sobre gênero, sobre quem tem o direito de falar em nome de Deus. Eles eram guardiões. Guardiões de quê? Da fé, da verdade ou de algo muito mais mundano? Poder controle sobre narrativas, sobre doutrinas, sobre o que bilhões de pessoas acreditariam por milênios. A canonização das Escrituras não foi um processo puramente espiritual. Não foi uma questão de homens santos orando e sendo guiados pelo Espírito Santo para reconhecer quais textos eram inspirados. Foi político, profundamente político, quando bispos se reuniam em concílios para decidir quais evangelhos eram aceitáveis. Eles estavam fazendo escolhas. Escolhas que refletiam suas prioridades, suas teologias, seus interesses, e sempre as escolhas favoreciam textos que apoiavam a estrutura de poder existente, textos que enfatizavam a autoridade dos bispos, que apresentavam a igreja como mediadora necessária entre Deus e humanidade, que ensinavam obediência à hierarquia eclesiástica. Esses textos eram preferidos. Textos que sugeriam experiência espiritual direta, que davam autoridade a mulheres, que questionavam dogmas emergentes. Esses eram problemáticos. Considere o Apocalipse de João. É um texto estranho, visionário, cheio de simbolismo obscuro, e por muito tempo houve debates sobre se deveria ser incluído no cânon. Algumas comunidades o amavam, outras o rejeitavam como confuso e potencialmente herético.
O que o salvou? Interpretação. A igreja conseguiu interpretar seu simbolismo de maneiras que apoiavam suas doutrinas. As bestas representavam impérios pagãos. A mulher vestida de sol era a igreja. A Nova Jerusalém era o reino de Deus governado através da hierarquia eclesiástica. Com essa interpretação, o Apocalipse podia ser domesticado, tornado seguro e incluído, mas textos gnósticos não podiam ser domesticados. Sua mensagem central, que salvação vinha através de conhecimento interior, não através de sacramentos administrados pela igreja, era incompatível com a ortodoxia emergente. E textos que exaltavam mulheres como líderes espirituais, esses eram especialmente problemáticos, porque no século IV, quando o cânon estava sendo finalizado, a igreja já havia estabelecido uma hierarquia exclusivamente masculina. Mulheres haviam sido sistematicamente excluídas de papéis de liderança. Aceitar evangelhos que mostravam Maria Madalena como apóstola principal, ou que sugeriam que Jesus havia confiado ensinamentos secretos a mulheres, teria desafiado essa estrutura. Assim, esses textos foram rejeitados, não porque não eram antigos, não porque não eram autênticos, mas porque eram inconvenientes, e houve consequências duradouras. Ao escolher alguns evangelhos e rejeitar outros, a igreja moldou o cristianismo de maneiras que persistem até hoje. Moldou atitudes em relação às mulheres, moldou compreensões de salvação, moldou a própria estrutura da igreja como instituição. E se textos gnósticos tivessem sido aceitos? O cristianismo seria mais místico, mais focado em experiência espiritual interior. E se evangelhos que exaltavam Maria Madalena tivessem sido aceitos? Mulheres teriam permanecido em posições de liderança. O cristianismo seria fundamentalmente diferente, mas essas não foram as escolhas feitas. E por 15 séculos, pareceu que as escolhas eram definitivas. Que os evangelhos rejeitados haviam sido apagados da história, que suas mensagens nunca seriam ouvidas novamente, até que o deserto revelou seus segredos. E agora, no século XXI, estamos finalmente capazes de ler esses textos, de ouvi-los, de perguntar: e se as escolhas tivessem sido diferentes? Eles acreditavam que o mundo era uma prisão, que a matéria era má, que o Deus do Antigo Testamento, o Criador do universo físico, não era o Deus verdadeiro, mas um ser inferior, o demiurgo. Eles se chamavam gnósticos, os que possuíam gnose, conhecimento secreto. Era uma visão de mundo radicalmente dualista. Espírito versus matéria. Luz versus trevas. O Deus verdadeiro, totalmente transcendente e bom, versus o demiurgo, o Criador ignorante e às vezes malévolo do mundo físico. E a humanidade? Nós éramos centelhas do divino, aprisionadas em corpos de carne. Nossa verdadeira natureza era espiritual. Éramos fragmentos do Deus verdadeiro, exilados no reino da matéria. E a maioria das pessoas não sabia disso. Viviam em ignorância, presas na ilusão de que o mundo físico era tudo o que existia, mas alguns despertavam, recebiam gnose, conhecimento direto de sua verdadeira natureza divina. E, uma vez que possuíam esse conhecimento, podiam começar a jornada de retorno, de escapar da prisão da carne e retornar ao reino da luz. Jesus, para os gnósticos, não era o Filho de Deus que veio para morrer pelos pecados da humanidade. Era um revelador, um mensageiro do Deus verdadeiro, enviado para despertar a humanidade de sua ignorância. Seus ensinamentos não eram sobre obediência moral, eram sobre conhecimento espiritual, sobre despertar para quem você realmente é e a crucificação. Para muitos gnósticos, Jesus não sofreu realmente. Como um ser espiritual, ele não podia realmente ser ferido por instrumentos físicos. Sua aparência de sofrimento era uma ilusão. Ou, em algumas versões, foi o corpo humano de Jesus que sofreu, mas o Cristo divino interior havia se separado antes da morte. Você consegue ver por que a Igreja Ortodoxa considerava isso heresia? Negava a realidade da encarnação. Negava o sofrimento redentor de Cristo, transformava toda a narrativa da salvação. Para a ortodoxia, o mundo físico era bom porque Deus o criou. Jesus realmente se tornou carne, realmente sofreu e morreu. E sua morte tinha poder redentor porque ele era verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Salvação não era sobre escapar do mundo físico, mas sobre sua redenção. Sobre ressurreição do corpo, não abandono do corpo, mas o gnosticismo era atraente, especialmente para intelectuais,
Para pessoas que haviam sido expostas à filosofia grega, ao platonismo com seu dualismo entre formas ideais e matéria imperfeita, o gnosticismo oferecia uma síntese, uma forma de ser cristão enquanto mantinha uma visão filosófica sofisticada do cosmos e oferecia algo mais: empoderamento. Você não precisava de sacerdotes para alcançar a salvação, não precisava de sacramentos, não precisava de instituições. Você precisava apenas de gnose, de conhecimento direto, de despertar espiritual que você mesmo podia alcançar para uma igreja que estava construindo uma hierarquia elaborada, que estava estabelecendo o controle sobre quem podia administrar sacramentos, quem podia interpretar escrituras, quem podia decidir doutrinas. O gnosticismo era uma ameaça existencial. Se qualquer um podia alcançar salvação através de conhecimento direto, para que serviam bispos? Para que serviam concílios? Para que servia a igreja como instituição? Assim, o gnosticismo foi combatido ferozmente. Pais da igreja, como Ireneu de Lyon, escreveram tratados longos contra ele. Concílios o condenaram, e quando a igreja ganhou poder estatal, gnósticos foram perseguidos. Seus textos foram queimados. Suas comunidades foram dispersas. Seus líderes foram forçados ao exílio ou ao silêncio. E por 1500 anos, o gnosticismo existiu apenas em fragmentos, em citações feitas por seus oponentes, em lendas e rumores, até Nag Hammadi, até que os jarros foram abertos e os códices foram lidos. E pela primeira vez desde o IV século, podemos ouvir os gnósticos em suas próprias palavras, não filtrados através de críticos hostis, não distorcidos por polêmica. E o que descobrimos? Que o gnosticismo era mais diverso, mais complexo, mais filosoficamente sofisticado do que seus oponentes haviam admitido, que havia beleza em seus textos, profundidade espiritual, insights sobre a natureza da consciência e da realidade. Não era apenas heresia, era uma forma alternativa de compreender o divino, uma forma que foi silenciada, mas que, graças ao deserto e à sorte arqueológica, agora pode ser ouvida novamente. Elas eram profetisas, eram líderes de comunidades, eram mestras e apóstolas. Nos primeiros anos do cristianismo, antes que estruturas institucionais se solidificassem, mulheres desempenhavam papéis que mais tarde lhes seriam negados. Paulo, em suas cartas, menciona mulheres em posições de liderança: Febe, uma diácona; Júnia, chamada de apóstola; Prisca, que junto com seu marido ensinava e liderava uma igreja doméstica. Nos Atos dos Apóstolos, Filipe tem 4 filhas que profetizam. Mas à medida que o cristianismo crescia, à medida que se tornava mais institucional, mulheres foram sistematicamente excluídas de papéis de autoridade. Cartas pastorais, escritas no final do I século ou início do II, estabelecem regras estritas. Mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, não devem ensinar, não devem ter autoridade sobre homens. Por quê? Parcialmente por cultura. O Império Romano era patriarcal, o judaísmo era patriarcal, e o cristianismo, ao se estabelecer dentro dessas culturas, absorveu muitas de suas normas. Mas havia também razões pragmáticas. Uma religião que dava a mulheres igualdade com homens era vista como radical, como desestabilizadora. Se o cristianismo queria ser respeitável, ser aceito, precisava conformar-se às expectativas sociais da época, e havia razões de poder. Homens que estavam em posições de liderança não queriam compartilhar essa autoridade. Assim, criaram teologias que justificavam a exclusão de mulheres, citaram passagens das Escrituras, desenvolveram doutrinas sobre a natureza feminina, sobre Eva e o pecado original, sobre a suposta inferioridade espiritual das mulheres. Maria Madalena tornou-se um campo de batalha simbólico nessa luta. Nos evangelhos canônicos, ela é claramente importante. A primeira testemunha da ressurreição, enviada por Jesus para anunciar a boa nova aos outros discípulos. Em um sentido real, ela é a apóstola para anunciar a boa nova aos outros discípulos. Em um sentido real, ela é a apóstola para os apóstolos. Apóstola apostolorum, os pais da igreja chamaram apóstola dos apóstolos. Mas essa não era a imagem que a igreja queria preservar. Então, no século VI, o Papa Gregório Magno a transformou. Ele declarou que Maria Madalena era a mulher pecadora de Lucas 7, a prostituta. Não havia base bíblica para essa identificação. Os evangelhos nunca dizem que Maria era prostituta, mas a narrativa era conveniente. Uma prostituta redimida não ameaçava a hierarquia masculina. Pelo contrário,
reforçava a ideia de que mulheres precisavam de salvação masculina, de redenção através de homens santos. Maria não era mais a apóstola, a líder, a mestra. Era a pecadora que Jesus havia salvado. Uma figura de compaixão, certamente, mas não de autoridade. E os evangelhos que apresentavam Maria Madalena de forma diferente, que a mostravam como líder espiritual, como receptora de revelações secretas, como a discípula amada. Esses textos tinham que desaparecer. E desapareceram, queimados, enterrados, silenciados por 15 séculos. Mas não eram apenas textos sobre Maria que eram problemáticos. Havia todo um movimento cristão primitivo, onde mulheres tinham papéis proeminentes. O montanismo, fundado no século II por um profeta chamado Montano, mas que incluía duas mulheres profetisas, Prisca e Maximila. Como líderes coiguais, os montanistas acreditavam que a era do Espírito Santo havia chegado, que profecias continuavam, que qualquer pessoa, homem ou mulher, podia ser canal da voz divina, e em suas comunidades, mulheres profetizavam publicamente, lideravam cultos, administravam sacramentos. A Igreja Ortodoxa os condenou como hereges, parcialmente por suas doutrinas, mas também, inquestionavelmente, por seu igualitarismo de gênero. Tertuliano, um dos pais da Igreja, escreveu desdenhosamente sobre mulheres montanistas que ousavam ensinar, debater, exorcizar e curar. Como elas se atreviam? Movimento após movimento, onde mulheres tinham autoridade, foi suprimido. Texto após texto, que exaltava mulheres, foi destruído. E, ao longo de séculos, uma narrativa foi construída, uma narrativa onde o cristianismo sempre foi e sempre deveria ser liderado por homens. Mas as descobertas de Nag Hammadi e outros achados arqueológicos revelaram a verdade. Havia cristianismos onde mulheres lideravam, onde eram vistas como iguais espirituais, onde seus ensinamentos eram valorizados. Essas versões do cristianismo foram silenciadas, mas não porque eram falsas, não porque não eram autênticas, mas porque eram inconvenientes para homens no poder. E agora, 2000 anos depois, estamos finalmente capazes de ouvir essas vozes novamente. Vozes de mulheres, de profetisas, de apóstolas, vozes que foram enterradas, mas que, como sementes no deserto, finalmente encontraram uma maneira de brotar. Há rumores. Sempre há rumores. Sussurros nos corredores da história. Histórias contadas em voz baixa, longe de ouvidos oficiais. E um dos rumores mais persistentes é este. O Vaticano sabe mais do que admite. Em seus arquivos secretos, nas profundezas de bibliotecas que poucos têm permissão para acessar, existem textos, evangelhos que nunca foram destruídos, manuscritos preservados cuidadosamente, não para serem lidos, mas para serem mantidos em segredo, conhecimento que poderia abalar os próprios fundamentos da fé católica. É verdade? Impossível saber com certeza. O Arquivo Secreto do Vaticano, renomeado em 2019 como Arquivo Apostólico, contém milhões de documentos, 85 quilômetros de prateleiras, séculos de correspondência papal, éditos, registros de julgamentos, confissões, negociações, e o acesso é extremamente limitado. Apenas acadêmicos qualificados podem solicitar permissão para pesquisar. E mesmo eles só podem ver documentos com mais de 75 anos, tudo o mais recente permanece selado. Por quê? O que há nos arquivos modernos que requer tanto sigilo? A resposta oficial é privacidade, proteção de indivíduos ainda vivos ou cujos descendentes imediatos estão vivos. Mas essa explicação satisfaz? Ou há algo mais, algo que a Igreja não quer que o mundo saiba? Considere a história da descoberta de Nag Hammadi. Quando os códices foram inicialmente encontrados, houve esforços para suprimir sua publicação. Não pelo Vaticano diretamente, mas por certos setores que não queriam que esses textos heréticos chegassem ao público. Um dos códices foi contrabandeado para fora do Egito e acabou nas mãos de um antiquário que tentou vendê-lo a várias instituições. Durante anos ficou em posse privada, não disponível para estudiosos. Apenas décadas após a descoberta inicial, os textos completos foram finalmente publicados e traduzidos, e o Evangelho de Judas, sua jornada foi ainda mais tortuosa. Descoberto na década de 1970, passou por várias mãos, foi guardado em condições terríveis, deteriorando-se por mais de 15 anos, ficou em um cofre de banco em Nova York, fragmentando-se lentamente. Apenas quando a National Geographic Society interveio, financiando sua restauração e tradução,
O texto foi finalmente publicado em 2006. Por que levou tanto tempo? Quem se beneficiava de manter esses textos escondidos? Eram simplesmente colecionadores gananciosos esperando que o valor aumentasse? Ou havia pressões mais sinistras? Tentativas de garantir que esses evangelhos heréticos nunca chegassem aos olhos do público? Não há provas concretas de uma conspiração vaticana, mas há um padrão de sigilo, de controle sobre informação, de relutância em permitir que textos que desafiam a ortodoxia sejam amplamente conhecidos. E há também a questão do que não foi encontrado. Sabemos a partir de referências em escritos antigos que existiam muitos outros evangelhos, além dos que foram descobertos em Nag Hammadi, o evangelho dos hebreus, o evangelho dos nazarenos, o evangelho dos ebionitas, versões inteiras dos evangelhos de Pedro e Tiago. Esses textos desapareceram completamente? Ou cópias sobreviveram, escondidas em algum lugar, em coleções privadas, em arquivos de instituições religiosas que preferem não revelar o que possuem? A verdade é que nunca saberemos com certeza. O sigilo é, por definição, opaco. O que é escondido permanece escondido até que alguém decida revelá-lo. Mas os sussurros persistem. As perguntas elas permanecem. E enquanto existirem arquivos secretos, enquanto houver resistência à total transparência, haverá suspeitas, porque a história nos ensinou uma lição. Instituições poderosas não destroem conhecimento por acidente. Elas destroem conhecimento quando ele ameaça seu poder. E a Igreja Católica, com 2000 anos de história, com séculos de controle sobre narrativas e doutrinas, certamente compreende o poder do conhecimento e o perigo de permitir que certas verdades sejam amplamente conhecidas. Imagine um mundo onde os evangelhos gnósticos foram aceitos, onde o evangelho de Tomé foi lido ao lado de Mateus, onde o evangelho de Maria foi honrado tanto quanto o de João. Como seria o cristianismo? Seria uma fé mais mística, mais focada em experiência interior do que em obediência a autoridades externas. Meditação e contemplação teriam papéis centrais. Não apenas oração ritual, mas práticas contemplativas profundas destinadas a despertar a centelha divina interior. Não haveria, provavelmente, uma hierarquia rígida. Não haveria papa. Não haveria estrutura de bispos e arcebispos com autoridade absoluta. Em vez disso, comunidades espirituais descentralizadas, mestres e estudantes, guias que ajudam outros a alcançar gnose, mas que não reivindicam controle institucional. Mulheres seriam sacerdotisas, bispos, líderes em todos os níveis. A imagem de Maria Madalena como apóstola teria estabelecido um precedente. Se Jesus confiou ensinamentos secretos a uma mulher, se ele a escolheu para ser a primeira testemunha da ressurreição, então claramente mulheres eram iguais espirituais aos homens. Negar-lhes a autoridade eclesiástica seria impensável. A teologia da sexualidade seria radicalmente diferente. Sem a obsessão com o celibato, sem a demonização do corpo e do prazer físico. Alguns movimentos gnósticos eram ascéticos, é verdade, vendo o corpo como prisão, mas outros abraçavam a encarnação de formas que a ortodoxia rejeitava. O Evangelho de Filipe, por exemplo, contém passagens que sugerem que a união sexual, quando compreendida espiritualmente, poderia ser um sacramento, e a compreensão da salvação seria fundamentalmente diferente. Não seria sobre Jesus morrendo pelos seus pecados, seria sobre Jesus revelando o caminho para você descobrir sua própria divindade. Salvação não seria algo feito para você, mas algo que você alcança através de conhecimento e despertar. Não haveria doutrina do pecado original da mesma forma, não haveria culpa herdada. Em vez disso, haveria ignorância, esquecimento de quem você realmente é. E o papel do mestre espiritual não seria perdoá-lo, mas lembrá-lo, despertá-lo. Mas esse cristianismo alternativo nunca teve chance de florescer. Foi cortado pela raiz, declarado herético. Seus textos queimados, seus seguidores perseguidos. E por 1500 anos existiu apenas em fragmentos e memórias. Agora, com os textos de Nag Hammadi disponíveis. Com o Evangelho de Judas publicado, com o Evangelho de Maria traduzido, podemos finalmente vislumbrar o que foi perdido. Podemos imaginar os caminhos que o cristianismo poderia ter seguido. Caminhos mais igualitários, mais místicos, mais focados em experiência direta do divino. Mas esses caminhos foram fechados.
E bilhões de pessoas ao longo de 2000 anos viveram e morreram sem nunca saber que havia outras opções, outras formas de compreender Jesus e seus ensinamentos. Foram-lhes dadas apenas as versões aprovadas, os evangelhos canonizados, as doutrinas ortodoxas. E aqueles que questionavam, que buscavam algo mais profundo, que sentiam que algo estava faltando, eram frequentemente silenciados, chamados de hereges, de desviantes, de inimigos da fé. O que foi perdido não foram apenas textos, foi potencial, possibilidades, versões inteiras do que o cristianismo poderia ter sido. E essa perda, essa amputação de possibilidades alternativas, moldou a história ocidental de maneiras que ainda estamos apenas começando a compreender. Eles foram descobertos, traduzidos, publicados, estão disponíveis para qualquer pessoa ler, e, no entanto, há resistência, rejeição, negação feroz de que esses textos têm qualquer valor ou legitimidade. Por quê? Porque, no século XXI, com todas as ferramentas da academia moderna, ainda há pessoas que insistem que os evangelhos apócrifos são falsos, espúrios, indignos de consideração séria? A resposta, em parte, é teológica. Para cristãos conservadores, especialmente católicos e evangélicos, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, completa. Aceitar que existem outros evangelhos, evangelhos que foram deliberadamente excluídos, levanta questões perturbadoras. Se a Igreja errou ao rejeitar esses textos, em que mais ela pode ter errado? Se homens falíveis tomaram decisões políticas sobre quais livros incluir no cânon, então a Bíblia não é um presente divino caído do céu, mas um produto de processos humanos. E se é um produto humano, então pode ser questionada, criticada, rearranjada. Essa é uma ideia aterrorizante para quem construiu sua fé sobre a rocha da certeza bíblica. Assim, a defesa é rejeitar os evangelhos apócrifos completamente, insistir que foram corretamente rejeitados, que são tardios, gnósticos, heréticos, sem valor, e há também uma questão de autoridade. Se indivíduos podem ler evangelhos apócrifos e chegar às suas próprias conclusões sobre quem Jesus era, isso diminui o papel da Igreja como intérprete autorizada, enfraquece o controle institucional sobre doutrina e prática, o Vaticano. Por exemplo, nunca reconheceu oficialmente os evangelhos de Nag Hammadi como tendo qualquer autoridade canônica. Eles são, na melhor das hipóteses, curiosidades históricas, exemplos de como algumas comunidades primitivas se desviaram da verdadeira fé, mas não são, e nunca serão considerados escritura, e em círculos acadêmicos há debate contínuo sobre a datação e a autenticidade desses textos. Alguns estudiosos argumentam que a maioria dos evangelhos gnósticos foi escrita no II século, bem depois dos evangelhos canônicos. Portanto, eles refletem desenvolvimentos posteriores, não os ensinamentos originais de Jesus. Outros estudiosos discordam. Eles apontam que alguns ditos no Evangelho de Tomé podem ser tão antigos quanto, ou até mais antigos do que os paralelos nos evangelhos canônicos, que a tradição gnóstica pode ter raízes que remontam aos primeiros anos do movimento cristão. É um debate complexo, técnico, cheio de nuances acadêmicas sobre datação de manuscritos, análise linguística, contexto histórico, mas por baixo do debate acadêmico há correntes de ansiedade teológica, porque se esses textos são genuinamente antigos, se refletem formas legítimas de cristianismo primitivo. Então a narrativa de uma ortodoxia única e clara desde o início se desmorona. E para muitos, essa narrativa é essencial. É o que dá legitimidade à sua fé. A ideia de que houve uma mensagem pura, transmitida pelos apóstolos, preservada fielmente pela Igreja através dos séculos. Admitir que havia multiplicidade desde o início, que havia competição e conflito e escolhas políticas sobre quais versões sobreviveriam. Isso complica tudo. Assim, a resistência persiste. Livros são escritos desacreditando os evangelhos apócrifos. Sermões são pregados advertindo contra eles. Fiéis são instruídos a ignorá-los. E em muitas comunidades cristãs, permanece um silêncio sobre esses textos. Uma recusa em reconhecer que existem. Mas o silêncio está se quebrando lentamente, inexoravelmente, porque os textos existem. Eles foram publicados, estão online, qualquer pessoa com curiosidade pode lê-los, e uma vez que você os lê, uma vez que você ouve essas vozes alternativas, você não pode mais fingir que não existem. As perguntas foram levantadas, as dúvidas foram plantadas,
E o controle institucional sobre narrativa, tão cuidadosamente mantido por 2000 anos, está começando a se desfazer. O sol se põe sobre o deserto egípcio. As sombras se alongam, a areia, escaldante durante o dia, começa a esfriar. Em algum lugar perto de um penhasco rochoso, há um local onde, em 1945, jarros de barro foram descobertos. O local está marcado agora. Turistas ocasionalmente visitam, mas a maior parte do tempo está vazio, silencioso, apenas o vento e a areia. Mas o que aquele lugar representa é qualquer coisa menos vazio. Representa a persistência da verdade, a impossibilidade de silenciar completamente o conhecimento, a maneira como segredos, não importa quão profundamente enterrados, eventualmente encontram uma maneira de emergir. Os monges que esconderam aqueles códices não sabiam que seriam descobertos mais de 1500 anos depois. Talvez esperassem que fossem encontrados em algumas décadas, quando a perseguição diminuísse, ou talvez soubessem que nunca os veriam novamente. Mas enterraríamos de qualquer maneira, um ato de fé cega de que a verdade merecia ser preservada. E eles estavam certos. A verdade mereceu ser preservada. E foi o que esses textos nos ensinam hoje. Primeiramente, que a história é mais complexa do que nos contam, que narrativas oficiais, não importa quão autoritativas pareçam, são sempre simplificações, sempre omissões, sempre refletem as prioridades daqueles no poder. A história do cristianismo que a maioria aprende é a história dos vencedores, da ortodoxia que se tornou dominante. Mas havia outros cristianismos, outras vozes, outras visões de quem Jesus era e do que ele ensinava. Essas vozes foram silenciadas, mas não porque estavam erradas. Foram silenciadas porque eram inconvenientes. Em segundo lugar, esses textos nos ensinam sobre o perigo do dogmatismo, quando uma instituição reivindica ter o monopólio da verdade. Quando declara que apenas suas interpretações são válidas e todas as outras são heréticas, ela se fecha ao crescimento, à evolução, à possibilidade de que possa estar errada. A Igreja fez escolhas no IV e V séculos sobre quais textos eram aceitáveis, e então defendeu essas escolhas como se fossem decretadas por Deus. Mas eram escolhas humanas, falíveis, moldadas por política e poder tanto quanto por teologia. E terceiro, esses textos nos ensinam sobre o valor da diversidade espiritual. Havia algo bonito na multiplicidade de cristianismos primitivos, na forma como diferentes comunidades exploravam diferentes aspectos da mensagem de Jesus. Alguns enfatizavam ética e justiça social, outros enfatizavam experiência mística, outros ainda enfatizavam conhecimento e sabedoria. Toda essa riqueza foi reduzida a uma ortodoxia única, uma forma provada de acreditar, e algo foi perdido nessa redução, uma amplitude de possibilidade espiritual que poderia ter enriquecido incontáveis vidas, mas talvez não seja tarde demais. Talvez, agora que esses textos estão disponíveis novamente, possamos recuperar algo dessa diversidade, não abandonando a tradição cristã ortodoxa, mas expandindo-a, permitindo que múltiplas vozes sejam ouvidas, reconhecendo que a verdade espiritual é complexa demais para ser contida em uma única formulação. Os evangelhos apócrifos não precisam substituir os canônicos, mas podem complementá-los, desafiá-los, provocá-los, podem nos fazer pensar mais profundamente sobre quem Jesus era e o que seus ensinamentos significam. E podem nos lembrar que verdade, verdadeira verdade, não pode ser controlada, não pode ser monopolizada, não pode ser enterrada permanentemente. Pode ser suprimida ou por um tempo escondida, silenciada, mas, eventualmente, de uma forma ou de outra, encontra uma maneira de emergir, como aqueles códices no deserto egípcio, esperando pacientemente até que a areia se movesse e fossem descobertos novamente. Esta noite seguimos um rastro através de séculos de silêncio, através de concílios e éditos, através de chamas que consumiram pergaminhos, através de jarros de barro enterrados aos pés de penhascos, e encontramos algo, não respostas simples, não conclusões arrumadas, mas perguntas. Perguntas que deveriam ter sido feitas há muito tempo. Por que esses evangelhos foram silenciados? Sabemos agora, era sobre poder e controle. A necessidade de uma igreja emergente de estabelecer ortodoxia, de eliminar vozes dissidentes, de criar uma narrativa única que todos deveriam aceitar. E o que eles continham que era tão perigoso? Ideias,
ideias de que conhecimento espiritual poderia ser alcançado diretamente, sem mediação institucional, ideias de que mulheres eram iguais espirituais aos homens, ideias de que a natureza de Jesus e o significado de salvação eram mais complexos, mais místicos, mais diversos do que a ortodoxia permitia. Essas ideias foram enterradas, mas não foram destruídas. O deserto as guardou, e em 1945, um camponês que procurava fertilizante tropeçou no maior achado de textos cristãos primitivos do século XX. Os evangelhos perdidos voltaram, e com eles a possibilidade de reimaginar o que o cristianismo poderia ter sido, e o que ainda poderia se tornar. A verdade é assim, resiliente, persistente. Você pode tentar enterrá-la, mas ela encontra rachaduras, fendas na rocha, lugares onde a luz pode entrar, e eventualmente, não importa quanto tempo leve, ela emerge novamente. Os monges que esconderam aqueles códices eram homens de fé, homens que acreditavam que o conhecimento que possuíam valia ser preservado, mesmo que nunca pudessem lê-lo novamente. Eles não sabiam se alguém jamais encontraria os jarros. Não sabiam se as palavras proibidas seriam algum dia lidas de novo, mas eles tinham esperança. Fé de que a verdade tem seu próprio poder, sua própria vontade de sobreviver. E eles estavam certos. Esta jornada que fizemos esta noite não tem fim definitivo. Não há resposta final que amarra tudo em um laço arrumado. Porque a história dos evangelhos perdidos não é realmente sobre textos antigos. É sobre controle versus liberdade. Dogma versus exploração. Silêncio versus voz. É sobre quem tem o direito de definir verdade. E se verdade pode pertencer a instituições, ou se no final pertence a todos nós, a cada buscador, a cada questionador, a cada pessoa que recusa aceitar respostas prontas e insiste em explorar por si mesma. Os evangelhos que desapareceram nos lembram que sempre há mais para a história, sempre há camadas ocultas, sempre há vozes que foram silenciadas, mas que merecem ser ouvidas. E talvez, apenas talvez, ao ouvi-las agora, possamos recuperar algo do que foi perdido. Não para substituir o que temos, mas para expandir, para enriquecer, para nos lembrar de que o divino é grande demais, misterioso demais, para ser contido em uma única versão da história. Enquanto você deriva para o sono esta noite, carregue essas perguntas com você. Deixe-as ecoar em seus sonhos. Que verdades ainda estão enterradas? Que vozes ainda esperam para ser ouvidas? E em sua própria vida, que narrativas você aceita sem questionar? Porque a lição do deserto é esta: nada permanece escondido para sempre. A areia muda, o vento sopra, e o que foi enterrado eventualmente vê a luz novamente. Se esta jornada despertou algo em você, deixe seu like, inscreva-se e comente que outros mistérios você quer que eu investigue. A verdade está escondida, mas pode ser encontrada. E juntos podemos desenterrá-la, um segredo de cada vez. Durma bem, sonhe com palavras proibidas, com evangelhos perdidos, com verdades que sobrevivem contra todas as probabilidades. Porque, no final, é isso que somos: buscadores, questionadores, guardiões de mistérios que se recusam a permanecer silenciosos. Boa noite.